Jesus Cristo diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João capítulo 6, versículo 35. A palavra pão, princípio, designa o alimento necessário para a nossa vida, daquilo que todo ser humano indispensavelmente precisa para viver. Quando pedimos por pão, queremos que Deus nos dê o mais elementar para a vida. Nem isso conseguimos por nós mesmos. Somos dependentes de Deus e se sua graça não nos sustentar, vamos sucumbir. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta celebração, onde nos encontramos, mesmo que separados por uma tela, para alimentarmos o nosso espírito com o pão, o alimento que é a palavra de Deus. Vem, Senhor, comparte este tempo conosco, assim como compartilhaste palavras, gestos, abraços e um pão partido em pedaços, como sinal de tua própria entrega solidária por um mundo faminto de paz, de justiça e de vida. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cada manhã, ao despertar, temos certeza do teu amor. A cada manhã, tu vens nos dar pra alma conforto, pro corpo vigor. Em nada tu te fazes desatento. Cada dia tem a tua provisão. A ave no céu, a flor no jardim, voltam seus olhos a ti. Assim também nós, que somos povo teu, recebemos o pão de tua mão. Faze-nos lembrar dos pequeninos, sem cuidado, sem alento e sem pão. Pois pra festa do amor, quem convida é o Senhor. Tua mesa tão farta está, no abraço do irmão, partilhando em comunhão, recebemos o pão de tua mão. A cada manhã, ao despertar, temos certeza do teu amor. A cada manhã, tu vens nos dar pra alma conforto, pro corpo vigor. Deus sabe do que temos necessidade, mesmo antes de pedir algo. Em oração diante dele, queremos reconhecer que falhamos no compromisso de partilhar o pão. E com esse gesto promove a vida digna a todas as pessoas. Oremos. Deus de bondade, aquele que nos dá muito mais do que precisamos para viver dignamente, diante de ti nos prostramos para pedir perdão pelas vezes em que não fazemos o suficiente
para que todas as pessoas possam viver dignamente. Pedimos perdão pela dificuldade que temos em repartir e compartilhar. Achamos que é tudo fruto do nosso trabalho e dedicação, e esquecemos que é tudo graça, fruto do teu amor por nós. Permita que nossos olhos sejam menos egoístas e vejam a desigualdade, e que assim nossas mãos promovam a partilha. Amém. A terra produz alimentos suficientes para que todas as criaturas se fartem. Jesus até nos livra da preocupação quanto ao que haveremos de comer e vestir, dizendo: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Que Deus nos perdoe diante da nossa dificuldade de promover o seu reino de amor e de justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto ouvimos a poesia O Pão do Povo, escrita por Bertolt Brecht, nós queremos, diante de Deus, lembrar de todas as situações de dor, de sofrimento que seu povo tem enfrentado. A justiça é o pão do povo, às vezes bastante, às vezes pouca, às vezes de gosto bom, às vezes de gosto ruim. Quando o pão é pouco, há fome. Quando o pão é ruim, há descontentamento. Fora com a justiça ruim, cozida sem amor, amassada sem sabor. A justiça sem sabor, cuja casca é cinzenta. A justiça de ontem, que chega tarde demais. Quando o pão é bom e bastante, o resto da refeição pode ser perdoado. Não pode haver logo tudo em abundância. Pode ser feito o trabalho de que resulta a abundância. Como é necessário o pão diário, é necessária a justiça diária. Sim, mesmo várias vezes ao dia. De manhã, à noite, no trabalho, no prazer. No trabalho que é prazer, nos tempos duros e felizes. O povo necessita do pão diário, da justiça, bastante e saudável. Sendo o pão da justiça tão importante, quem, amigos, deve prepará-lo? Quem prepara o outro pão? Assim como o pão, deve o pão da justiça ser preparado pelo povo. Amém. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Rendemos graças a Deus, pois Ele sabe o que está em nosso coração. Conhece a nossa mente, vê nossos atos e está junto do seu povo em todos os momentos, orientando, animando, consolando e amparando. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Diante de Deus, nos colocamos em oração. Deus de amor, agradecemos por este momento de culto e por cada pessoa que a Tua Santa Palavra tocar. Ajuda-nos para que possamos sempre buscar uma vida equilibrada, sem exageros e sem miséria. Tu és a força e o ânimo para nos impulsionar a desejar e a buscar a transformação da realidade que nos cerca. Que não nos falte a fé para orar, que não nos falte a esperança em buscar, que não nos falte o amor para transformar, que não nos falte nunca, jamais, Deus. Amém. Bem-aventuradas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam no seu coração e também a praticam no seu dia a dia. Por isso nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, Evangelho conforme João, no capítulo 6, versículos 25 a 35. Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram:
Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, O texto bíblico no qual nós queremos meditar hoje é o texto de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 16, versículos 2 a 4, seguindo para o versículo 9 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas, que cobriam o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que eram. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. Prezado irmão, prezada irmã, hoje eu estou me sentindo bem. Hoje pela manhã pude tomar um bom café da manhã. Acredito que você também. Quando eu me alimento bem, eu fico disposto para cumprir com todos os afazeres que eu tenho durante o dia. Já quando eu fico muito tempo sem me alimentar, eu chego a ficar até um pouco zangado, um pouco de mau humor.
Provavelmente a maioria de nós sabe qual é a sensação que se tem quando nós deixamos de comer alguma refeição principal ou quando nós repentinamente mudamos a nossa alimentação para uma dieta com mais vegetais, ao invés de comermos tantos alimentos pesados. Mas qual é a sensação de não comer durante dias, durante meses, sem ter a ideia de onde virá a próxima migalha de comida? De maneira geral, hoje as pessoas não passam mais por esse tipo de experiência traumatizante. Basta ter dinheiro e ir ao supermercado. As prateleiras estão cheias de comidas para todos os tipos e todos os paladares. Porém, nem sempre foi assim. Nossos antepassados sempre eram ameaçados pela fome. Quando suplicavam a Deus dizendo, salva-nos da fome, era justamente isso o que eles esperavam, a salvação de Deus, que Ele os livrasse de passarem fome, que a sua colheita fosse farta. Durante os 100 últimos anos, desenvolvimentos tecnológicos, econômicos e também políticos criaram uma rede de segurança alimentar mundial muito forte. Mas, infelizmente, grandes ondas de fome ainda atingem boa parte do nosso país e também do mundo. E já ficou bem claro que isso quase sempre é provocado por políticas humanas de distribuição do alimento e não por catástrofes naturais como a seca, ou grandes inundações, ou grandes terremotos. A realidade que vivemos hoje é que muitas pessoas padecem daquilo que se chama de insegurança nutricional. Ou seja, muitas pessoas acordam a cada manhã sem saber se terão algo para comer ao meio-dia. E de noite, ao irem dormir, dormem com fome. Já as refeições que conseguem fazer, muitas vezes são desequilibradas e pouco saudáveis, como, por exemplo, bolinhos, bolachas artificiais, salgadinhos, produtos industrializados e etc. No antigo Israel, as pessoas escravizadas e recém-libertadas do Egito passaram fome no deserto. Foram durante 40 anos tentadas no deserto a voltar para trás e desistir da salvação que Deus estava lhes dando. A falta de alimentos fazia com que o povo duvidasse e também resmungasse contra Deus e contra Moisés. Na travessia pelo deserto, o povo passa por uma grande tentação, quando não tinha o que comer. Mas Deus sempre cumpre com a sua promessa de salvação. Ele nunca abandona o seu povo, por pior que seja a travessia no deserto. Deus diz a Moisés o seguinte: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E Deus ainda continua dizendo, o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para o dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No Evangelho de João, Jesus Cristo diz que eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Receber o pão que vem do céu, alimento para a nossa vida, só é possível quando vivemos conforme a vontade de Deus, segundo a sua palavra. O pão que vem do céu é o próprio Jesus Cristo. É interessante que a multidão que seguia percorrendo Jesus e que tinha presenciado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tem dificuldades para perceber que Jesus é o alimento para a nossa fé. Ele é o pão da vida que Deus envia do céu para nos salvar. Jesus insiste que a fé nasce da capacidade de reconhecer nele as obras de Deus.
Jesus é o alimento que faz viver. Jesus quer que as pessoas creiam e recebam o que Deus lhes oferece através dele, ou seja, a salvação. A salvação que Deus oferece através do pão da vida, que é o próprio Cristo, não se dá somente na eternidade, mas também aqui, neste nosso mundo. Lutero, ao comentar sobre a petição do Pai Nosso, em que nós pedimos pelo pão nosso de cada dia, ele escreve o seguinte sobre o pão. O pão nosso de cada dia se refere ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Tudo isso se refere ao pão nosso de cada dia. Mas no mundo em que nós vivemos hoje, está muito forte a ideia que o problema da outra pessoa não é o meu problema. Vivemos tempos de muito individualismo em que é cada um por si e, se possível, Deus por ninguém. Porque nós até mesmo esquecemos de orar pelas pessoas. Não percebemos que quando nós oramos o Pai Nosso, pedimos pelo pão nosso de cada dia, ou seja, é pão compartilhado e partilhado, é pão nosso, não pão só meu e nem pão só teu, é pão nosso. Não é também um acúmulo de pão, é pão nosso de cada dia. Cristo, nesse sentido, nos ensina a termos comunhão, a praticar a solidariedade no nosso dia a dia, porque no reino de Deus não há famintos. Por isso Jesus promete que iremos participar de uma grande ceia na vida eterna. Hoje não é sede e nem fome de água ou pão que o nosso corpo necessita, mas sede de água e pão da vida eterna, refrigério que dá sentido para a nossa vida, fome e sede espiritual de sentido de vida que vem através da salvação. Cristo é a fonte da água viva e também é o pão da vida. Água e pão que sacia a nossa sede e dá sentido para a nossa vida com o presente da salvação que Ele nos oferece. Hoje a palavra de Deus nos desafia a recebermos com gratidão e também com alegria o pão da vida, que é o próprio Cristo. Mas este pão da vida não é apenas para mim ou apenas para você, é para todas as pessoas. Devemos repartir e também compartilhar o sustento desse pão. Deus nos convida a sermos suas testemunhas aqui neste mundo, compartilhando e também anunciando a fé que nós carregamos aqui dentro do nosso coração. Por isso que hoje nós possamos rogar para que o Espírito Santo de Deus possa também iluminar as nossas vidas e nos levar a ações concretas que saciem a fome e a sede das pessoas. Fome e sede do pão da vida. O mundo carece desse alimento. Que assim nós também possamos crer, confiar e viver. Amém. Queremos confessar a fé que nós carregamos aqui dentro do nosso coração com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos ouvir agora o hino O Pão Nosso de Cada Dia. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Ó Senhor, nós te pedimos que não falte a nós o pão. Quantas vezes repetimos esta oração, poucas vezes nos lembramos de nosso irmão e nem sempre agradecemos de coração. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Ó Senhor, nós te buscamos, procurando teu perdão. Tantas vezes demonstramos ingratidão. Paz, saúde e alegria, vida e favor, nos renovas cada dia por teu amor. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Ó Senhor, nós te rogamos, piedade e compaixão, vem despertar o teu povo para a missão, que assim como nos amas, sem condições, se derrame a vida plena sobre as nações. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Convido para orarmos, agradecendo e também intercedendo ao nosso Deus. Deus de bondade, de amor, gratas somos pelo pão nosso de cada dia. Obrigada, Senhor, porque tens dado tanto para nós. Dá que nós possamos dividir aquilo que temos com aquelas pessoas que necessitam. Te pedimos, Senhor, pela justa distribuição dos alimentos e dos bens da terra, para que todas as pessoas possam experimentar o gosto de um lar,
de pão suficiente do trabalho que gratifica. Oramos a Ti, amado Deus, intercedendo por gestos de gratidão, para que, abençoadas por Deus, possamos alcançar outras pessoas, devolvendo-lhes a dignidade de uma boa vida. Oramos, amado Deus, por nossa vivência comunitária na igreja, para que confiemos mais na Tua providência e dediquemos com alegria e muita gratidão o nosso tempo, os nossos dons e também os nossos recursos para apoiar causas que sinalizam a presença do reino de Deus entre nós. Amado Deus, queremos interceder pelos governantes do nosso país, de nossas cidades, impedindo o abuso de poder. Pedimos pela correta administração dos recursos. Assim nós clamamos, fortalece todos os esforços em favor do bem comum. Dá, Senhor, que as decisões possam facilitar o acesso ao pão diário na mesa de cada cidadão. Querido Deus, intercedemos pelas pessoas que sofrem por doenças, por luto, por solidão, e também intercedemos por aquelas que sofrem porque os bens que Tu criastes estão distribuídos injustamente. Pedimos para que possa dar força a essas pessoas, que elas não desistam de lutar pelo seu pão, sua casa e seu lugar. Dá, Senhor, que nós possamos ser facilitadores, facilitadoras no processo da distribuição do pão, da vida digna entre as pessoas. Na certeza de que Tu nos ouves, que tens ouvidos atentos, oramos a Ti a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora um momento de avisos. A oferta deste final de semana tem como destino local. Você pode se informar com o seu ministro, sua ministra, o presbitério da sua comunidade, de que maneira você pode contribuir financeiramente com essa oferta. Segundo aviso é sobre a live musical da campanha Vai e Vem, que acontece aqui no nosso sínodo. Será no dia 13 de agosto, às 20 horas, aqui no canal do YouTube do Sínodo Paranapanema. Nessa oportunidade, nós poderemos prestigiar as músicas preparadas pelos grupos, coros aqui do nosso sínodo, e ainda poderemos também ofertar e apoiar a missão de Deus na ISLB. Não podemos ficar de fora. Vamos prestigiar dia 13 de agosto, às 20 horas. Nos despedimos deste momento de culto, pedindo e rogando a bênção de Deus. Que teus dias tenham paz e tuas noites merecido repouso. Que não morram tuas esperanças e nem se apaguem tuas ilusões. Que em teu céu brilhe a luz de 1000 sóis. Que teus passos sejam firmes e sua mão seja generosa. Que sejam claros os teus pensamentos e nobres os teus sentimentos. Que possa sempre beber água fresca da fonte do amor. E que nunca te falte o pão diário da graça de Deus. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e sirva a Ele com alegria.